Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma Alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 5. Vivendo uma vida santa. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o Tiago Brasil e esta é mais uma de nossas lições bíblicas para jovens. Estas videoaulas foram pensadas exatamente para você, professor, superintendente, com o intuito de ajudá-lo a aprofundar cada vez mais os mecanismos, as metodologias e as estratégias para que o processo de ensino-aprendizagem seja cada vez mais frutífero e cada vez mais bem realizado na sua comunidade, na sua igreja, na sua realidade local. Nosso objetivo aqui é dar apenas pistas, possibilidades que possam fazer com que você opere, atue e faça, realize na sua realidade. Tiago, quer dizer que eu posso fazer adaptações na minha realidade? Quer dizer que eu posso fazer modificações? Quer dizer que eu posso pegar uma ideia que é dada aí e agir segundo o que eu penso dentro da minha realidade local? Claro! Na verdade, esse é o objetivo, entenda? Nós estamos aqui discutindo e falando para um grupo de centenas de milhares de professores que tem mais de centenas de milhares de igrejas locais em contextos socioeconômicos, em contextos históricos, em contextos até eclesiásticos diferentes. Tem coisas, ações que podem ser feitas em uma igreja que em outras comunidades não são aceitas. Então o que a gente precisa fazer sempre? Precisa adequar as realidades que são postas e são sugeridas para que nós possamos realizar dentro das nossas igrejas e de um modo tal que o ensinamento, que a educação cristã seja de fato o foco nas nossas discussões. Professor, perceba, essa é uma questão central. Nós não podemos perder tempo com entraves que possam impedir o nosso processo de ensino-aprendizado onde nós estamos dando aula. Qual é o objetivo central da nossa lição? O objetivo central é que você seja capaz de fazer uma aula de escola bíblica, onde seus educandos sintam-se bem, possam ter um excelente resultado. Então, o que você precisar? Adaptar, suprimir, ampliar. Tiago, acho que eu preciso ter mais tempo da minha aula de escola bíblica. Tenha. Tiago, eu não posso dar mais do que 50 minutos de aula bíblica, porque na minha congregação, na minha igreja, há uma rotina de tempo muito forte. Dê apenas os 50, mas com qualidade. Faça como precisa ser feito, mas o melhor de você. E assim, os seus educandos vão crescer, sem dúvida alguma. Vamos então pensar agora na nossa lição bíblica. O tema da nossa lição é vivendo uma vida santa. É aquele momento do texto sagrado de 1 Tessalonicenses, ali no capítulo 4, onde Paulo vai fazer uma discussão séria, profunda e extremamente relevante sobre vida santa. Professor, vamos pensar nisso. Esta talvez seja uma das lições mais relevantes para serem discutidas no ambiente de jovens, numa sociedade como a nossa. Vivemos um tempo de promiscuidade, um tempo de liberalismo teológico, um tempo onde as pessoas não têm mais controle sobre aquilo que está acontecendo nas suas comunidades, nas suas residências, na sua casa. Nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto professores que defendemos o ensino bíblico genuíno e verdadeiro, temos a necessidade de fazer com que o nosso educando seja mais do que um mero receptor de conhecimentos, seja um santo, piedoso crente na palavra de Deus.
Compreenda, educador, compreenda. É por isso que nós estamos a cada domingo discutindo temáticas específicas do Evangelho. Por quê? Porque o que nós queremos é que nossos alunos não sejam apenas conhecedores da palavra, mas sejam praticantes vivos da Escritura. Nós não queremos que eles sejam religiosos, que saibam cada elemento básico do texto sagrado. Não. Nós queremos que eles sejam amantes da palavra, praticantes do reino, que eles vivam aquilo que Deus deseja para eles. E nesta lição sobre santidade, e especialmente santidade na vida sexual, é algo muito relevante que nós precisamos tratar nestes nossos dias. Bem, a orientação geral para iniciarmos a aula, ela vem emanada de uma dinâmica constituída pela nossa querida professora Thelma Bueno. Qual é o objetivo dessa dinâmica? Você pega, então, 2 papéis. É algo muito simples. Você pega 2 papéis de cores diferentes, um branco e um preto, um branco e um vermelho. Ah, Tiago, não consigo a folha de papel A4 colorida. Então não tem problema, professor. Você pinta. Pega um lápis e pinte uma folha toda de preto ou toda de vermelho. Deixe toda ela pintada. Apresente a seus alunos. Depois você faz o seguinte, coloque cola na folha de papel branco e depois cole lá as 2 folhas. Deixe as folhas coladas, comece a dar sua aula. No entorno das discussões, você então entrega as folhas coladas a um dos alunos, isso já tendo passado lá 5, 10 minutos, tendo a cola já secado, e peça que ele separe as 2 folhas. Ora, será evidente que no momento em que houver a separação, vão ficar manchas. Algo vai ser rasgado, não sei nem se vai ser possível separar. Não sei nem se será possível, de fato, fazer essa diferenciação, essa separação. Talvez nem se consiga. Talvez quando houver essa separação, vão ficar buracos, vão ficar manchas. O objetivo desta dinâmica é exatamente este. É demonstrar para o jovem que enquanto o pecado está só próximo, você pode esfregar uma folha na outra, não vão manchar. Se você pegar a folha de papel, você pode fazer isso antes. Você pega a folha, ou então com outras 2 folhas, você tem 4 folhas. Você pega as folhas, cola. E tem outras 2 folhas, branca e preta do mesmo jeito, branca e vermelha do mesmo jeito, e deixa sem colar. Depois que as coladas são separadas, você vai mostrar a eles que a branca não fica mais branca, que a branca não fica mais inteira, que manchas, pedaços, coisas ruins acontecem. As outras 2 você pega e esfregue, e bata, e una, e demonstre que elas ficam do mesmo. A branca continua branca, não suja, não mancha, não arranca pedaço. A diferença, e esse é o objetivo então da dinâmica, é demonstrar, seu educando, que enquanto o pecado está só próximo, ele pode tentar nos oprimir, mas ele nunca nos controlará, nunca nos dominará. Mas se eu me permitir colar no pecado, agregar no pecado, se eu permitir que o pecado adentre em mim, aí, senhores, aí, professor, você vai demonstrar ao seu aluno, marcas vão ficar. E algumas delas que não vão nunca mais sair do corpo, da alma, do espírito. Qual é então o ideal? É dizer a seus jovens, afaste-se do pecado. Se possível for, viva longe do pecado. Mas se não dá para viver longe do mundo pecaminoso, porque nós estamos numa sociedade pecaminosa, que esta relação seja uma relação apenas de proximidade, nunca de entranhamento, nunca de colagem no pecado, nunca de permissão que aquilo que o pecado tem, porque é a palavra bíblica que diz isso, que o pecado está próximo de nós, que o maligno está o tempo todo nos rodeando, que ele nos rodeie, que ele tente ficar próximo de nós, mas quem está conosco é a presença do Santo Espírito. Ser santo desta maneira é transbordar do poder de Deus. Bom, feita essa enorme introdução, vamos então fazer uma análise rapidinha de cada um dos nossos itens e de sugestões para você agir metodologicamente na didática destes itens, destes pontos. Vamos lá? Nós temos o ponto 1, que é a vida santa que agrada a Deus. A vida santa que agrada a Deus. O mais relevante nesse ponto é o destaque que você pode apresentar a partir da vida de Paulo, que como um homem santo fez com que toda a congregação em Tessalônica também tivesse um padrão de santidade altíssimo.
Qual é o objetivo deste item? É demonstrar que um líder só pode exigir santidade de seus liderados se ele viver em santidade. Por isso Paulo podia bater forte. Por isso Paulo podia fazer enormes denúncias ao modo de ser daquela coletividade, porque ele tinha testemunho, porque ele tinha vida no altar, porque ele era um homem de vida íntegra, de tal modo que no campo da sexualidade, dos negócios, dos relacionamentos, Paulo podia exigir santidade de todos. Por quê? Porque ele era um homem santo, porque ele era um homem separado, porque ele era um homem de testemunho. Qual é a ação que você pode fazer nesse contexto específico? Você pode agir em várias dinâmicas. Uma das dinâmicas possíveis é você então discutir com seus alunos o caráter da imitação. Se você tomar então vídeos, que você pode pegar novamente vídeos, ou você pode fazer apenas exemplos de como uma criança imita o seu pai, de como uma criança imita o adulto. E aí você demonstra que uma criança é facilmente levada à imitação. A criança está relacionada nesse caráter imitativo, o que a gente chama mimético da educação. A criança imita, muitas vezes, sem saber o porquê, aquele que lhe ensina. E isso você pode tomar como metáfora para dizer, é assim que funciona nas relações dentro da igreja, dentro do cristianismo. Quando um líder é um homem santo, é um homem puro, é um homem de caráter, naturalmente os novos convertidos, os jovens, os adolescentes que estarão próximos dele, irão reproduzir o caráter dele, irão reproduzir o comportamento dele. Desta forma, nós teremos então uma igreja sadia. Infelizmente, o contrário também é verdade. Se você tem alguém mau caráter, se você tem alguém que não dá testemunho, se você tem alguém que não é uma pessoa de vida santa, que infelizmente ainda ocupa um cargo de liderança, os efeitos são problemáticos para dentro de uma comunidade. Professor, eu não tenho dúvidas de que o seu caráter e o seu testemunho fazem toda a diferença na sua coletividade. Então se apresente. Apresente-se aos seus alunos como alguém que tem testemunho, vida no altar e que pode ajudá-los a viver uma vida santa no meio dessa geração tão corrompida, a ter uma vida avivada, transbordante. Essa é a metáfora que Paulo utiliza. Transbordante na presença de Deus, apesar de todos os problemas que estão ao nosso redor. O item de número 2 de nossa lição é o item que trata sobre o imperativo da pureza sexual. Este é um dos itens mais complexos de nossa lição, mas extremamente importante a serem abordados. Nós não podemos, professores, nos calar diante do ataque que a nossa juventude vem sofrendo cada vez mais com relação à liberação sexual, com relação à fornicação, com relação a uma vida de promiscuidade no campo da sexualidade. Nós precisamos ainda ser arautos, nós precisamos ser defensores de uma vida santa, defensores de valores cristãos, demonstrando a eles que a virgindade, que a castidade, que a pureza sexual é algo que a Bíblia exige, demonstrando através desse texto de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo então deixa bem claro que todos devem possuir o seu vaso em honra, em santificação. E este vaso é o corpo, e este vaso é a estrutura física do homem que precisa, da mulher que precisa ser santo. E não só o corpo, mas sem dúvida também a alma, o espírito, a mente precisam ser separados. Um elemento que você pode utilizar para trabalhar nessa lição, para demonstrar o porquê dessa discussão de Paulo, é apresentar para seus alunos o contexto dos cultos dionisíacos. Naquele momento histórico, Tessalônica era uma cidade onde havia cultos relativos a Dioniso. Quem é Dioniso? Dioniso é o deus que também é chamado pelos gregos de Baco. E do culto ao deus Baco vem um tipo, uma nomenclatura, que eram os bacanais. E o que eram os bacanais? Eram cultos religiosos onde a sexualidade estava aflorada e as pessoas achavam que podiam adorar o seu Deus com práticas sexuais ilícitas, inclusive de maneira muito depreciativa e destrutiva para a vida de cada indivíduo. O objetivo então é demonstrar que Paulo, para se contrapor a esse modelo dionisíaco, do culto dionisíaco da sua época, ele apresentou um modelo de castidade, santidade, pureza sexual para a igreja daquela época. Não está muito diferente dos nossos dias. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos demonstrar que se o mundo tem uma liberação sexual, se o mundo tem um padrão de sexualidade totalmente desvirtuado da palavra, existem princípios e existem fundamentos os quais a Bíblia Sagrada demonstra para uma vida santa, inclusive com relação à sexualidade dos nossos jovens. Professor, tome este ponto com muita seriedade,
Porque essa é uma das discussões mais atuais dentro do contexto evangélico brasileiro. Nós precisamos garantir que os nossos jovens serão instruídos, que os nossos jovens terão uma boa educação bíblico-teológica, que eles serão ensinados da maneira certa e desta forma eles serão piedosos, santos e guardarão seus corpos. Como Paulo vai dizer mais à frente, no final lá da epístola, em 1 Tessalonicenses 5:23, eles vão guardar o seu espírito, a sua alma e o seu corpo irrepreensíveis até o dia glorioso da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo é exatamente esse dessa lição, é ajudar o seu aluno a dar a ele o suporte necessário para ter ciência de que a opção que ele fez de manter-se puro até o dia de seu casamento é a melhor opção, é o caminho de Deus para a vida dele, é aquilo que o Senhor Jesus deseja realizar na história de cada moça e de cada rapaz. Ora, é claro que talvez você viva, professor, num contexto onde existem pessoas que vieram do mundo, onde existem pessoas que vieram de uma vida onde já tiveram experiências anteriores à vida cristã e em virtude disso tem um desafio da sexualidade muito forte. O que você precisa demonstrar a eles? Precisa demonstrar que a pureza é algo que se constitui a partir da santificação. E essa santificação é uma obra realizada por Deus em nossa vida, a qual nos leva a ter uma vida de santidade. Então, a santificação é o processo, a santidade é o estado, e eu preciso, enquanto indivíduo que fui atingido pela santidade de Deus, que fui tocado pela santidade do Pai, viver a santificação de Cristo, que opera na minha vida, através do Espírito Santo, por meio de um testemunho, por meio de uma vida separada, por meio de uma nova mente que nasceu em Cristo e que vive para a glória dele. O terceiro e último item de nossa lição é a santificação em toda maneira de viver. Este é um dos itens que vai demonstrar que a santidade, ela transborda determinados aspectos, vamos assim dizer, até visuais. Alguém acha que ser santo é só andar com um paletó, uma gravata, uma calça? Que ser santo é ter a saia de tal tamanho apenas? Nós estamos discutindo, é isso que Paulo vai discutir aí em 1 Tessalonicenses, que para além desses aspectos formais da indumentária, da roupa, existem questões que também são muito relevantes, como por exemplo a santidade dos negócios. Paulo vai destacar isso e vai dizer de que adianta você se declarar cristão se você não tem um testemunho quanto aos seus negócios, de que adianta você se declarar salvo se você não tem um testemunho de pureza, de santidade nos seus relacionamentos familiares. O grande debate que Paulo vai apresentar em 1 Tessalonicenses é que a santidade transborda aspectos fenomênicos, aspectos apenas da aparição física do indivíduo. Na verdade, ser santo está relacionado diretamente ao modelo de vida que optou-se por fazer a vontade de Deus. Você pode tomar como elemento da dinâmica para esta lição determinadas exigências que algumas instituições têm. Por exemplo, você pode demonstrar que alguém só é militar se tiver o fardamento. Sem fardamento não é militar. Você pode ser um coronel. Se você não estiver devidamente fardado, você não pode exercer sua liderança dentro do quartel. Você pode tomar, por exemplo, o elemento da entrada em determinados espaços do judiciário, onde se exige calça e saia. Calça para os homens, saia para as mulheres. Demonstrando que nesses espaços sociais, no caso agora jurídicos, anterior militar, você tem a exigência de uma determinada postura, de um determinado modo de ser, que não pode ser feito de qualquer maneira, mas que existem pré-requisitos. A pergunta que se deve lançar, então, para seus alunos é exatamente esta: qual é a postura que um cristão deve ter? Qual é a postura que alguém nascido de novo precisa ter com relação às suas finanças, sua família, seus relacionamentos? Vamos fazer uma discussão que eu acho que essa talvez seja da mais fabulosa. Pergunte aos seus jovens qual é a postura santa que um cristão tem que ter nas redes sociais e no celular. Você vai ver. Esse é um debate fortíssimo. Será que tem santidade dos nossos jovens na internet? Diante de tanta pornografia, de tanta possibilidade de acesso a lixo sexual na internet, será que de fato os nossos jovens estão preparados, estão guardados para evitar tudo isso? Ou eles estão caindo na celeuma, eles estão caindo na esparrela, eles estão caindo no engodo da sexualidade destruída por meio da virtualidade? É hora de você, professor, destacar e abordar isso. Não é possível ter uma vida santa se, inclusive, nas redes sociais, você não tiver um caráter santo, uma postura santa, um modo santo de viver. Caro professor, estar com você durante essa
nova lição. Foi muito bom. Espero que estas lições estejam edificando a sua vida, seu ministério, e tenho certeza que a graça de Deus estará com você. E aquilo que eu não consegui transmitir nessa aula, aquilo que não foi possível transmitir na lição bíblica que você lê, aquilo que talvez não ficou claro, inclusive no livro de apoio, aquele livro de apoio, lembra lá, o livro de apoio que você tem, eu tenho certeza que o Espírito de Deus, por sua bondade, será capaz de orientar, será capaz de abençoar e será capaz de dar a direção certa a você, porque é isso que Deus faz conosco. Quando as respostas humanas acabam, Deus, por sua misericórdia, fala ao nosso coração. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, sobre toda a sua classe. Fica na paz do Senhor. Até a próxima semana. Tchau, tchau. CPAD, a editora da Escola Dominical.